Mariana, minha paciente, não tem paciência mais para brincar com a sua filha, explode com o seu esposo, a sua família está colapsando e tudo isso começou com o estresse do seu trabalho. Olá, meu nome é Felipe Tapias, eu sou médico psiquiatra, esse é o canal Psiquiatria Baseada em Evidências e hoje eu vou contar a história para vocês de uma paciente que eu faço acompanhamento, distorci e modifiquei algumas informações pessoais dela, naturalmente para eu poder preservar em sigilo médico tudo que diz respeito a ela e ao seu atendimento. Vamos acompanhar aqui até o final para entender como é que essa doença iniciou e qual foi o desfecho de tudo isso. Eu vou ler as informações todas tiradas durante o meu acompanhamento para não poder perder nenhum detalhe que seja importante para passar para vocês. Mariana tem 35 anos, ela é casada e tem uma filha de 7 anos. Ela mora em São Paulo e trabalha como gerente digital de contas de um grande banco. A Mariana começou a trabalhar desde cedo. Ela estudava em escola pública e com 16 anos ela já trabalhava para poder comprar as suas roupas e outros utensílios que ela gostava, para bancar suas saídas e eventualmente até para ajudar com algumas contas da sua casa. Ela sempre foi exigente com as suas notas e preocupada para não causar mais problemas para os seus pais, já que ela tinha um irmão mais velho na época que estava causando muitos problemas por causa do seu uso de álcool e outras drogas. Nas empresas onde minha paciente trabalhava, ela ficava por pelo menos 5 anos, então ela sempre foi de uma consistência nos lugares onde ela se propunha a trabalhar. Ela era comprometida e elogiada e ela sempre angariava ali uns cargos de coordenação e era destaque nas vendas. Ela cursou uma faculdade de administração de empresas e depois ela entrou no banco. Na empresa, ela também seguiu se destacando, chegando a ser premiada por mais de uma vez porque ela tinha as entregas acima da média quando comparada com os seus pares, né? A Mariana atualmente trabalha de forma híbrida, sendo que 2 vezes por semana ela vai até o escritório, até o banco. A forma da empresa acompanhar os seus funcionários, se eles estão trabalhando ou não, são bastante rígidas, de forma que a codificação era detalhada do contato que esses funcionários faziam por telefone para os seus clientes, as atividades que estavam sendo realizadas no computador. Então, desde o momento que é funcionário, né, neste caso a Mariana, fazia o login, tudo era possível de ser avaliado. Até o cursor ali do mouse, quando mexia, abria um aplicativo, todo o contato que fazia das vendas, as gravações de telefone. E é um formato de avaliação que o funcionário se sente ali bastante observado, né? Por vezes ela se sentia inibida de ir ao banheiro ou fazer outras pausas por causa das cobranças que a empresa tinha. As metas de venda dela vinham aumentando semestralmente ou anualmente. E no início do segundo semestre do ano passado, depois de algumas mudanças de regra para a contagem da pontuação das vendas, estava cada vez mais difícil fazer pontuações. E isso fez também com que a Mariana tivesse dificuldade de atingir uma pontuação, portanto ela ficou abaixo da pontuação esperada dessas suas vendas. Ela foi advertida por causa desses resultados abaixo da média e depois, nos meses conseguintes, ela continuou ainda não conseguindo atingir a pontuação que o banco tinha passado para ela como meta, né? Depois de 2 meses, né, sem atingir essas metas, ela foi avisada que ela ia ser transferida para uma outra agência, que essa seria a última chance, né? Ele falou isso não de uma forma muito bem clara, mas entre linhas. O ano terminou, ela teve um período para poder tirar de recesso, para poder respirar e começar o ano seguinte renovando as energias, tentando buscar ali mais forças para conseguir fazer o que ela sempre conseguiu fazer dentro da empresa. Ela já estava há 8 anos na empresa e ela conhecia alguns dos servidores. Ela tentou se explicar por algumas vezes que ela estava se dedicando e muito ali ao banco, mas que ela não estava conseguindo, mesmo com essa dedicação, atingir os resultados. Inicia o ano de 2024, ela começou a ficar tensa, dormir mal,
começou o ano com esse sentimento de pressão, de atingir as metas, começou a sentir dores musculares, ela percebeu que começou a ingerir muito mais café, dormindo mal, acordava um pouco mais cansada. No primeiro trimestre do ano de 2024, ela tinha melhorado os resultados, mas ainda aquém da expectativa da empresa. As queixas sobre a sensação do cansaço dela começaram a ficar cada vez mais visíveis. Quando tocava o despertador, ela sentiu uma sensação de um cansaço muito importante e uma angústia no peito dela. Era muito difícil para ela conseguir fazer o login e começar as atividades de trabalho dela de casa. O esposo dela começou a perceber que ela estava falando com os clientes de uma forma muito mais ríspida. Certa vez que ela chegou na agência presencial para trabalhar, como qualquer outro dia, ela teve uma crise de ansiedade intensa, com palpitações, falta de ar, um aperto no peito e um choro incessante. Então aquela que sempre entregou os resultados, que tratava o trabalho com muito zelo, que era super responsável, agora estava sucumbindo daquilo que ela sempre conseguiu fazer com certa tranquilidade. Alguns colegas dela já diziam, já falavam para ela buscar ajuda, ir atrás de um acompanhamento com um psicólogo, algum profissional de saúde, porque percebia que ela estava ríspida no trato com alguns colegas também e que ela estava chorando por situações pormenores. Pessoal, para você que gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe com outros colegas que possam estar sofrendo desse conjunto de sintomas, com essas mesmas angústias aqui, como o caso da Mariana. Agora a Mariana já não conseguia ser o mesmo com o esposo, não tinha paciência para brincar com a sua filha. Nos finais de semana ela não tinha nenhuma energia para sair, para fazer atividades com a família, preferia ficar no celular o dia todo, assistindo TV. Nos domingos de noite ela já se sentia muito angustiada, pensando no início regular do trabalho dela. Os pensamentos como ela se sentia incompetente assombravam ela por tempo todo. A sensação e a desconfiança de incapacidade que a Mariana tinha de conseguir fazer as atividades dela. Então uma amiga dela próxima do trabalho sugeriu que a Mariana buscasse uma psicóloga, porque ela havia passado por uma situação parecida com aquele conjunto de sintomas da colega. A Mariana, com alguma resistência, procurou essa profissional e começou a fazer um acompanhamento. A psicóloga encaminhou então para mim, foi dessa forma que a paciente Mariana chegou até mim. Em consulta, ela tinha uma queixa muito importante relacionada ali à sua indisposição, às dores, à insônia, uma sensação de cansaço muito grande, uma dificuldade para fazer atividades domésticas do dia a dia que para ela sempre foi muito simples, ou até outras atividades que ela sentia mais prazer antes. Ela estava com uma baixa autoestima, ela se sentia muito irritada, com uma grande dificuldade de controlar o humor dela nas relações pormenores ali do dia a dia. Conversei com a psicóloga que faz o acompanhamento da paciente, então a gente elaborou uma estratégia terapêutica. Eu avaliei que ela não tinha condições de continuar as atividades laborativas dela, dado esse conjunto de sintomas que eu descrevi. Então eu realizei o afastamento e nós iniciamos o tratamento da paciente. Atualmente a Mariana está no 6º mês de tratamento e ela foi então afastada do trabalho, da atividade laboral com hipótese diagnóstica de síndrome de burnout. Eu sugeri para ela que ela buscasse um afastamento através de uma comunicação de acidente de trabalho, dado que diante dessa hipótese diagnóstica é necessário a abertura desse documento CAT. Encaminhei um relatório ao colega médico do trabalho informando as condições da paciente e hoje ela já começou a fazer atividade física com regularidade, ela passou a dormir melhor, começou a retomar a energia vital para ela fazer as coisas que ela sempre gostou de fazer. O que atualmente ainda a Mariana tem, o que também é comum encontrar em outros pacientes que afastam por esta hipótese diagnóstica de síndrome de burnout, é um sentimento de insegurança para retornar ao trabalho. Muitos pacientes ficam esperando, depois que afastam, o momento exato, o momento certo, o momento que ele se sinta ali completamente seguro, completamente fortalecido para retomar.
mas é muito comum ainda esse sentimento de insegurança em menor ou maior proporção do paciente quando afasta por essa síndrome de burnout, porque isso prejudica muito a autoestima do paciente. Essa característica ela é bastante frequente entre os pacientes. Então, trabalhar esse momento de retornar ao trabalho é uma função importante dos profissionais de saúde. Mariana trabalhou dentro da terapia e dentro do meu consultório algumas limitações e crenças distorcidas a respeito do que ela precisava entregar para a empresa. Depois a gente conseguiu observar, principalmente dentro do processo psicoterapêutico dela, ela conseguiu observar melhor que algumas das pontuações que exigiam que ela atingisse eram muito difíceis de serem atingidas. Então ela começou a perceber que os outros colegas de trabalho dela também estavam extremamente estafados e que para equilibrar esse sentimento de estresse, eles buscavam através de outras recompensas se sentir um pouco mais aliviados com aquele estresse. Então ela foi repensando a vida de outros colegas e relembrou que muitos deles estavam ali obesos, ou eram tabagistas, ou usavam de bebida alcoólica. Ela também começou a relembrar que muitos dos colegas também que atingiam essas metas de venda que o banco propunha, sugeriam aos clientes alguns produtos que para o cliente não fazia sentido, na verdade. Então, alguns desses produtos ali poderiam até prejudicar o cliente, mas esses funcionários eles estavam atrás do que era a meta que estava estipulada para o banco, sem pensar muito ali ou tentando atravessar um possível conceito moral que ele tenha do que faz ou não faz sentido para esse cliente. E para a Mariana isso era muito difícil, isso gerava uma angústia muito grande e ela não se portava dessa forma. Então era ainda mais difícil para ela atingir as novas metas. Mariana hoje se sente pronta para voltar às atividades laborativas. Elaboramos um relatório para o médico do trabalho, também fazer a avaliação dele, para que ela eventualmente retome as atividades já com esses limites estabelecidos para ela. Será muito difícil voltar ao trabalho porque ela vai ter que nadar ali contra uma correnteza que está no íntimo dela, no âmago da característica da personalidade dela, que é ser muito conscienciosa e ter este alto grau de neuroticismo. Então ela vai ter que lutar para que ela acabe não caindo nesses antigos comportamentos que fizeram ela se sentir muito estressada, que é se sentir pressionada em entregar esses resultados. Esse foi o desfecho dela, mas como eu já falei aqui em vídeos anteriores, existem muitas variáveis que estão relacionadas a um prognóstico mais ou menos favorável. E para você que gosta do conteúdo, continue aqui no canal, ative o sininho para seguir recebendo as notificações sobre saúde mental.